Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Concursos. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico que é muito mais do que isso. É um projeto de futuro que visa qualificar você para você ficar competitivo e conseguir um grande desempenho no dia da sua prova. Pessoal, a gente vai continuar o nosso estudo de História do Brasil e hoje a gente continua falando sobre sociedade colonial e vamos abordar aspectos relativos à religião e à cultura. Vamos falar então dos jesuítas e também da cultura colonial na América Portuguesa. Bom, primeiramente é preciso falar sobre a Igreja Católica. Afinal, a Igreja Católica foi grande parceira do Estado português desde o processo de unificação, desde o processo conhecido como Guerra de Reconquista, quando os cristãos expulsaram os mouros, os muçulmanos que dominavam a Península Ibérica. E aí é o processo de formação da monarquia centralizada em Portugal. Então a Igreja Católica sempre foi braço direito do Estado português. Isso aconteceu também no processo da expansão marítima e, por consequência, no processo de colonização da América Portuguesa. Afinal, a Igreja Católica vai ser o órgão responsável pela legitimação da conquista. A gente pode até perceber que quando da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, nós tivemos a celebração da primeira missa no nosso país, pelo Frei Henrique de Coimbra. Olha a Igreja Católica aí, parceira do Estado português, legitimando a conquista do território português na América. Olha só, o território brasileiro. Então a Igreja Católica foi um elemento fundamental no processo de colonização brasileira, onde os padres atuaram em várias frentes, por exemplo, na catequização dos povos indígenas e também na educação colonial. Os primeiros colégios edificados na América Portuguesa tinham a influência dos padres jesuítas. Então a Igreja Católica teve um papel predominante, um papel protagonista no processo de colonização. E a própria religiosidade possuía um forte traço cultural religioso, expresso, por exemplo, na arte barroca e no surgimento de várias irmandades religiosas leigas que atuaram durante todo o período colonial aqui no Brasil. E lembrando também que várias ordens monásticas vieram para o Brasil. A principal delas, você sabe muito bem, a Companhia de Jesus. Os padres jesuítas, tá aí a Companhia de Jesus. Já apareceu aqui na sua tela o nosso amiguinho Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, que teve um papel decisivo na Contra-Reforma. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 e tinha uma estrita obediência à autoridade papal, possuindo inclusive um caráter militante, levando os ensinamentos católicos para várias partes do mundo. Os jesuítas não estiveram somente no Brasil, não, pessoal. Eles atuaram em vários países da América do Sul e chegaram a atuar inclusive no Oriente. Olha só que detalhe interessante, no Oriente nós também tivemos padres jesuítas, inclusive no Japão. Veja só, esse é o caráter militante da catequese católica da Companhia de Jesus dentro do contexto da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a reforma promovida pela Igreja Católica. Nós tivemos a reforma religiosa com o surgimento de várias novas igrejas cristãs, luteranismo, anglicanismo, calvinismo. Então a Igreja Católica teve que se mexer também para promover um processo de disciplinarização do clero católico. É a chamada
contra-reforma ou reforma católica, pessoal, para estabelecer moral e disciplina do clero católico, o surgimento dos seminários para a formação dos padres, a afirmação do celibato clerical, a afirmação dos sacramentos religiosos, o caráter da infalibilidade do Papa, tudo isso dentro do contexto da chamada Contra-Reforma. Dentro desse processo, 1534, criação pelo Inácio de Loyola, da Companhia de Jesus, que vai ser responsável também pela colonização do Novo Mundo. Os padres jesuítas vêm para a América com o objetivo de catequizar os povos indígenas, aumentar o rebanho católico do Senhor. É isso aí, olha os padres jesuítas aí, pessoal. Os padres jesuítas foram responsáveis pela doutrinação direta com a catequização dos povos indígenas, perfeito? A cristianização, a tentativa de cristianização dos povos nativos, dos ameríndios, ou através da criação de colégios. Vamos dar um exemplo? O Colégio de São Paulo de Piratininga, que é o núcleo inicial que deu origem à cidade de São Paulo. Foi fundada lá em 25 de janeiro de 1554. Por quem? Por quem? Pelo padre jesuíta José de Anchieta. Olha a atuação dos padres jesuítas aí, pessoal, nas missões jesuíticas, nos aldeamentos, onde se dava a catequização indígena, ou seja, doutrinação direta, ou através da criação de colégios. Os primeiros colégios instalados na América Portuguesa eram colégios jesuítas. Eles vão atuar, então, na catequização das populações ameríndias, na organização desses aldeamentos compostos pela população indígena, população ameríndia, e vão também, um aspecto importante, anota aí, uma característica fundamental, é uma certa ambiguidade em relação à escravidão. Por que uma certa ambiguidade aí, tio Ed? Pessoal, os jesuítas vão proteger os indígenas da escravidão colonial. Os jesuítas vão dizer, olha, o ameríndio, o povo nativo, o indígena, ele é dócil, ele é gentil, ele deve ser preservado da escravidão, ele tem alma, ele pode ser trazido para o rebanho do Senhor, não pode ser escravizado. Mas e o africano aí, padre jesuíta? Ah, o africano não. O africano já está possuído por entidades demoníacas, não tem alma, então deve pagar os seus pecados através da escravidão. Então perceba, um caráter ambíguo. Proteção dos índios contra a escravidão. Então os padres jesuítas vão preservar os indígenas, desejavam catequizá-los. Por outro lado, eles não vão defender os africanos, vão apoiar a escravização dos povos africanos. Essa é a ambiguidade ideológica quanto à escravidão. Os padres jesuítas vão atuar também na área da educação, possuindo durante muito tempo no Brasil o monopólio do ensino, pessoal, que só foi quebrado quando o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, determinou a lei expulsando os padres jesuítas de todos os territórios pertencentes a Portugal. O Marquês de Pombal foi um ferrenho opositor à Companhia de Jesus. Então, durante muito tempo, até a expulsão dos jesuítas, eles tinham o monopólio da educação no Brasil. E qual que é a relação dos jesuítas com os povos ameríndios? A relação era pautada na conversão desses povos indígenas ao catolicismo, apesar da resistência de muitos indígenas, sobretudo os adultos,
os adultos eram muito recalcitrantes, eles não aceitavam pacificamente a conversão. Por isso que os padres vão preferir nos aldeamentos os curumins, ou seja, as crianças indígenas, para tentar convertê-los, tentar catequizá-los. E nessa pregação, os jesuítas foram responsáveis por uma certa desagregação sociocultural dos indígenas, ou seja, a perda da identidade, das características, das tradições culturais dos povos indígenas, na medida em que os padres jesuítas vão pregar a necessidade da conversão, vão combater, portanto, o politeísmo indígena, vão combater o fato dos indígenas andarem nus, vão tentar impor novos valores, valores culturais europeus, valores culturais católicos. Por isso, essa desagregação sociocultural dos indígenas. Lembrando também, pessoal, que os indígenas que não aceitassem a conversão, que não aceitassem a submissão em relação ao governo português e à autoridade dos padres jesuítas, os indígenas que fossem refratários ao avanço da colonização, que praticassem a antropofagia, ou seja, que comessem carne humana, esses poderiam ser escravizados através da chamada Guerra Justa. O que é Guerra Justa? É a organização de expedições militares para combater as tribos indígenas consideradas hostis, as tribos indígenas que não aceitassem a colonização e a conversão ao catolicismo. Essa Guerra Justa acabou gerando a escravização e o extermínio de milhares de indígenas. Agora observa com atenção este mapa que eu trago para vocês. Olha só, pessoal, este é um mapa retratando as missões religiosas, as missões jesuíticas instaladas no território brasileiro, tanto do lado português quanto do lado espanhol, porque você sabe que durante muito tempo vigorou o Tratado de Tordesilhas, que dividia o território da América entre esses dois países, o lado leste cabendo a Portugal e o lado oeste cabendo a Espanha. Beleza! Então nós tivemos a instalação de missões religiosas dos dois lados, tanto do lado português quanto do lado espanhol. Olha só, essas cruzinhas, essas cruzes representam aqui, pessoal. O que essas cruzes representam? Representam as missões jesuíticas. Aqui estão as portuguesas, várias no litoral nordestino, e aqui estão as missões também dos espanhóis. Aqui na porção sul, 7 povos das missões jesuíticas espanholas. Então os padres jesuítas atuaram em boa parte do território, promovendo a catequização dos povos indígenas. Aqui na região norte, por exemplo, inclusive, os indígenas chegaram a trabalhar na extração das famosas drogas do sertão. Atividades econômicas importantes. E aqui na porção sul, os padres jesuítas também utilizaram os indígenas na criação de gado. Olha só, então tínhamos atividades econômicas desenvolvidas pelos jesuítas nas missões religiosas. Legal. Vamos falar então agora de arte e cultura colonial, pessoal. Durante o período colonial brasileiro, a arte teve uma relação bastante profícua, bastante intrínseca com a religiosidade. Estava relacionada à Igreja Católica. As principais expressões artísticas, como, por exemplo, a música, a pintura, a arquitetura, tinham uma íntima relação com a Igreja Católica. Olha aqui uma igreja colonial brasileira representada neste desenho aqui, o barroco, que era o estilo característico desse período, pessoal. Na arquitetura colonial,
Nós temos vários exemplos de patrimônio histórico desse contexto aí, pessoal. Como, por exemplo, a igreja e o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, a Catedral de Salvador, os centros históricos de Salvador e Olinda. São exemplos de patrimônio histórico do período colonial no estilo barroco. As atividades intelectuais desenvolvidas foram várias e boa parte delas relacionada com a Igreja Católica. Temos, por exemplo, as cartas jesuíticas, escritas por Manuel da Nóbrega, padre jesuíta que veio com o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, e o próprio José de Anchieta, lembra dele? O padre fundador do Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, lá fundada em 25 de janeiro de 1554. Então, as cartas jesuíticas são atividades intelectuais do período. Além delas, temos também as crônicas de viajantes estrangeiros, como, por exemplo, dos franceses Jean de Lery e André Thevet, e do alemão Hans Staden, que esteve entre os povos indígenas, esteve entre os antropófagos indígenas, escreveu um livro que virou uma espécie de best-seller lá na Europa, a aventura do Hans Staden entre os antropófagos indígenas brasileiros. Tem também Gregório de Matos Guerra, o popular Boca do Inferno, e sua poesia lírica e satírica. Tem também o padre Antônio Vieira, com seus sermões, uma crítica social e política da época, o padre Antônio Vieira. Tem também o Frei Vicente do Salvador, que escreveu, no período colonial, o primeiro livro de história do Brasil. Tem também um outro padre, um padre jesuíta, o padre João André Antonil. O padre Antonil, pessoal, que escreveu Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas no ano de 1711. Livro este que chegou a ser proibido pelo rei de Portugal porque ele temia que a divulgação das riquezas existentes no Brasil, inclusive a riqueza mineral recém-descoberta na região das Minas Gerais, pudesse suscitar invasões, a vinda de estrangeiros, a cobiça de estrangeiros em relação ao território brasileiro. Então essa obra também teve um grande relevo. Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, escrita pelo padre Antonil. O padre Antonil é aquele que proferiu a célebre frase: o senhor de engenho não deve deixar faltar para o seu escravo 3 P's. Pão para se alimentar, pano para se vestir e pau, ou seja, castigo físico para corrigi-lo. Olha só o padre Antonil aí pregando aí o uso da violência contra os escravos. O barroco mineiro teve uma grande característica, a gente já vê uma ilustração que eu trago para você, desse camarada aqui que é muito importante na cultura brasileira colonial, no barroco mineiro. Ele é Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, pessoal. Um representante do barroco mineiro, a rica arte colonial das Minas Gerais no século XVIII. Tivemos importantes vilas surgidas nesse contexto histórico da extração de ouro e diamantes em Minas Gerais. Vila Rica, Diamantina, Mariana, São João del Rei, onde tivemos grandes representantes dessa arte, como o nosso amigo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o próprio mestre Ataíde, que vão fazer obras importantes, como por exemplo, em Matozinhos, não é? Como por exemplo também Congonhas do Campo, as estátuas dos profetas, né? Esculpida pelo Aleijadinho em pedra-sabão. Isso agora é patrimônio histórico brasileiro. E do ponto de vista literário, nós tivemos o arcadismo mineiro, movimento literário surgido em Minas Gerais no século XVIII, que pregava o
o bucolismo, né? Uma vida bucólica, simples, que tinha uma influência nos modelos greco-romanos, que vai ter como grandes representantes este que já aparece aqui, Tomás Antônio Gonzaga, Tomás das cartas chilenas, pessoal, não é? De Marília de Dirceu, Cláudio Manuel da Costa. Esses dois aqui, ó, são poetas do arcadismo mineiro que participaram do movimento célebre que aconteceu lá em Vila Rica no ano de 1789, o primeiro movimento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concursos, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique lá.